Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras do Fortaleza. Falemos neste vídeo sobre a situação do Leão do PC. Este vídeo vem da sugestão de um inscrito no canal, que é torcedor do Leão, e que falou: Josa, faz um vídeo falando para nós como é que a equipe poderia fazer para melhorar no Campeonato Brasileiro. Na verdade, há muitos torcedores do Leão neste canal, torcedores que ajudaram a construir, a fazer esse canal crescer. Eu tenho, portanto, a obrigação de responder a esse torcedor com este vídeo. Mas eu diria, antes de mais nada para vocês, que é uma grande honra poder falar com vocês, torcedores do Fortaleza. É uma grande honra. E eu lamento muito, assim como vocês, a situação por que passa hoje a equipe do Leão. Bem, alguns torcedores já estão perdendo a paciência. Símbolo disso foi a manifestação que a TUF fizera lá no PC junto aos jogadores. Me divido muito em relação a isso, essa questão dos torcedores se apresentarem diretamente aos jogadores para fazer cobranças. Mas quando a gente olha para dentro do campo, eu entendo a impaciência, né, até a infelicidade dos torcedores em relação ao desempenho de alguns atletas dentro de campo. É realmente decepcionante, frustrante o que alguns jogadores têm apresentado. Então, nesse sentido, não dá para tirar a razão do torcedor. Quando os torcedores também pedem a saída do Marcelo Chamusca, eu também me divido em relação a isso, mas eu diria para vocês, primeiro, que eu fui um daqueles que gostou muito, né, da chegada do Chamusca. Também me emocionei com o choro dele na recepção dele ao Fortaleza, mas também sou daqueles que se junta aos torcedores na arquibancada, talvez para, no mínimo, para se decepcionar e se mostrar frustrado com o trabalho que o Marcelo Chamusca tem feito hoje no Leão. Infelizmente, ele não mostra nada de novo, ele não consegue apresentar novidades, ele não consegue, sobretudo, apresentar soluções para as dificuldades que a equipe tem tido no campeonato e para as dificuldades que a equipe tem apresentado em algumas partidas. Os resultados realmente são ruins, mas não são ruins apenas por eles propriamente, mas pela forma como eles são construídos dentro de campo. O Chamusca se mostra realmente um técnico sem muitas ideias. E esse elenco, muita gente tem criticado o elenco, acredito que essas críticas são realmente corretas. Por quê? Eu diria para vocês que esse elenco não é dos piores, gente. Não é um elenco ruim como algumas pessoas imaginam. Bem longe disso. O que há de problema com tudo aí é mais ou menos a seguinte questão. Esses jogadores foram durante muito tempo empoderados pelo Rogério Ceni. As palavras do Ceni estão até hoje na memória desses jogadores. Então, essas palavras, elas explicitavam para esses jogadores o modelo de jogo, a forma como tinham que se comportar dentro de campo, a forma como tinham que buscar os espaços, proteger os espaços, sobretudo na fase defensiva do jogo. E esses jogadores praticamente se acostumaram muito com outro técnico. Para quebrar isso, o técnico Chamusca precisa apresentar algo de novo. Ele precisa de palavras diferentes, ele precisa de um modelo diferente. Hoje a gente vê o Fortaleza cujo técnico ele não tem algo de novo para apresentar e muitas vezes ele se socorre um pouco naquilo que já existia. Só que aquilo que existia hoje, quando ele manda para campo os jogadores, e os jogadores vão praticar aquilo que já existia, esses jogadores ficam um tanto quanto perdidos. Por quê? Porque eles não têm mais o empoderamento do técnico anterior. Eles não sabem perfeitamente o que quer o Marcelo Chamusca, então esses jogadores ficam um tanto quanto confusos dentro de campo. A gente vê esse Fortaleza hoje como uma equipe que expressa, sobretudo, a confusão dentro de campo. São jogadores confusos que não sabem muito bem o que querem. Bom, alguns jogadores parecem que estão bem abaixo. Muitas vezes a gente acha até que talvez um ou outro não seja jogador para Fortaleza. Ora, gente, basta vermos como eles se comportavam antes. Eu diria para vocês que uma questão importante a que poucos se atentam e que explica muito, às vezes, o que é o desempenho do jogador, passa muito pelo seguinte: os ajustes que a equipe possui. O nível de ajuste de uma equipe é tão importante para uma equipe de futebol que esse nível de ajuste em si, ele às vezes faz com que alguns jogadores aparentemente sejam até melhores do que são. Quando uma equipe apresenta um nível de ajustes muito fraco, alguns jogadores, que inclusive são bons tecnicamente, eles parecem serem muito menos bons do que são. Então o nível de ajuste da equipe diz muito sobre o que é a equipe e também o que é o jogador
dessa equipe. Se hoje alguns jogadores parecem não estar jogando muito bem, é porque o nível de desajustes da equipe do Chamusca é muito profundo. E isto é um fato. O Fortaleza hoje é uma equipe com desajustes, é uma equipe que não sabe transitar do campo de defesa para o ataque. É uma equipe que, inclusive defensivamente, falha muito, às vezes, numa coisa simples. Se está todo mundo compactado atrás, é necessário, a gente espera que exista uma boa proteção dos espaços, que não cedam, né, que essa equipe não ceda espaço para os seus adversários. Às vezes até isso acontece. Eu não vejo mais tantos jogos do Fortaleza como antes. Né? Muitos compromissos se avolumaram nesse final de ano, mas eu vejo uma outra partida, vi o clássico contra o Ceará, e fiquei atordoado. É um Fortaleza completamente diferente daquele que nas finais do Cearense conseguiu lidar muito bem com o seu principal rival, seu principal adversário. A gente viu um Fortaleza que era uma presa muito fácil para o Ceará. O Ceará que não é hoje uma das equipes que está jogando o fino da bola, né, no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Então, quando a gente olha para esse Fortaleza dentro de campo, dá para entender as críticas dos torcedores ao Chamusca, dá para entender as críticas dos torcedores a esses jogadores do Fortaleza. Então é necessário que o Chamusca apresente realmente alguma coisa de nova. Agora, alguns falam que ele precisa sair neste momento. O que seria melhor? A demissão do Chamusca ou a sua continuidade? Também, como eu disse, me divido em relação a isso. Acho que o Marcondes Montenegro poderia ser uma alternativa se o Chamusca saísse. Se ele saísse neste momento, acho que um outro técnico, se chegasse, talvez não fosse mais interessante. O mais interessante talvez fosse deixar o auxiliar. Agora, a questão é se realmente seria o mais importante neste momento. Eu diria para vocês que talvez, em tese, não é o melhor. Mas quando olhamos para o campo, olha, dá vontade de imaginar que o Chamusca já não estivesse no Fortaleza há umas 3, 4 rodadas anteriores, porque é muito feio o que essa equipe está apresentando dentro de campo, gente. E não é para tanto. Olha, o Fortaleza é um clube, como eu disse, é organizado, um clube cujo mês tem 30 dias e que não justifica que os jogadores entreguem tão pouco assim. Isso acontece talvez por causa de motivação, o jogador tem que procurar a motivação em qualquer lugar, de qualquer forma. E acontece também por causa dos desajustes que aparecem na equipe. E isto é responsabilidade do técnico Marcelo Chamusca. E olha, meus amigos, direção do Fortaleza, vamos buscar reforços na América do Sul. Existe reforço, o mesmo padrão, né, de reforço que hoje Fortaleza, os mesmos valores, né, que Fortaleza paga hoje por alguns reforços, Fortaleza pode pagar por alguns reforços da América do Sul que talvez sejam muito melhores até, gente. Ou muito bons, pelo menos, ou muito úteis, né? E por que não pensar também em técnico, né, na América do Sul? Por que não? Tem clubes no Sudeste fazendo isso, por que o Fortaleza não pode fazer? Tem que fazer, gente, não há problema nenhum nisso. Tem que assumir sua condição de equipe que também pode e tem o direito de fazer coisas importantes que outros clubes do Sudeste também fazem. Pode fazer. Existem técnicos hoje no cenário sul-americano muito interessantes que poderiam trabalhar no Fortaleza com um salário mais ou menos parecido, né, semelhante ou em alguns casos até menor do que o salário hoje pago ao Chamusca. É só ter inteligência para ir para o mercado. E nesse sentido, fica aqui uma crítica também à direção do Marcelo Paes, porque é um técnico, é um dirigente realmente que, a meu ver, ele é importante para esse Fortaleza, mas tem essa visão tímida sobre algumas coisas. Precisa ampliar um pouco mais essa visão. Ela precisa ser muito mais periférica e encontrar bons profissionais em outros lugares. Parar com essa mesmice do mesmo de sempre. O que é o mesmo de sempre? São os mesmos técnicos. Então, por exemplo, daqui a um tempo, se o Ceni sair do Flamengo, eventualmente sair do Flamengo, ficar desempregado, o que vai fazer o Fortaleza? Vai mandar o técnico que estiver no comando do banco de reservas embora para buscar o Ceni de novo? Gente, tem que mudar, tem que evoluir, tem que ter tirado lições do que foi o comando do Ceni, olhar para aquele trabalho e buscar um técnico parecido ou até melhor no cenário brasileiro ou sul-americano e não buscar o mesmo de sempre. Então Chamusca foi um técnico que era o quê? Era uma situação segura, porque já trabalhou no estado, já trabalhou no clube. Então era um técnico, por exemplo, que já era conhecido. Então tem que sair um pouco disso. Tem que ampliar um pouco mais essa visão e buscar profissionais diferenciados e diferentes no mercado. E outra coisa, esse mercado não pode ser só mercado brasileiro. O Brasil é só uma parte da América do Sul. Por que a gente tem que limitar, né, a contratação de profissionais apenas ao Brasil? Por que o Fortaleza precisa fazer essa limitação? Não precisa e não deve fazer. Porque o Fortaleza é um clube tão importante como outros clubes aqui do Sudeste que tem feito esse tipo de investida. Ok? Então acho que o Fortaleza precisa se lutar por alguma coisa diferente neste Campeonato Brasileiro. Deve e pode lutar. Lutar pelo quê, gente? Lutar
pela Sul-Americana. Não está tão longe, não é impossível, não é improvável. Mas para que isso aconteça, o Fortaleza precisa de alguma coisa nova. O que é essa alguma coisa nova? É a vontade de querer ganhar. É um projeto mínimo em prol da conquista de algo, ainda que seja mínimo. Neste momento, esse mínimo é a Copa Sul-Americana. Esqueça essa história que o mínimo é, por exemplo, ficar na elite. Isso é obrigação. É um absurdo pensar em algum momento nisso. Pela condição do clube hoje, é um absurdo pensar, por exemplo, em Série B. O mínimo hoje para o Fortaleza é conseguir uma vaga na Sul-Americana. Agora, para isso, o Fortaleza precisa sim se apegar a um projeto mínimo de conquista. O que eu quero nesse campeonato? Eu quero, né, ir para a Sul-Americana. É isso que a gente viu no Fortaleza antes, um clube que tinha algum projeto mínimo, queria alguma coisa no campeonato. Hoje a gente não vê mais isso. A ambição parece que foi embora e ela precisa voltar. Para isso é necessário Macones Montenegro ou outro que venha, ou Chamusca, independente de quem comande o banco de reservas do Leão, é necessário que esse Leão se apegue a um projeto mínimo de conquista. Esse projeto mínimo hoje, como eu disse, é ir para a Sul-Americana. Isto é o mínimo para o Fortaleza. Eu diria para vocês que neste momento seria um bom fechamento de temporada. Por quê? Porque os torcedores do Leão merecem um presente, gente. O que essa torcida dá para esse clube é um absurdo. É muito carinho, é muito amor e é também uma boa sustentação financeira. O clube também precisa dar alguma coisa para esses torcedores. O que poderia dar nesse momento? Através da sua equipe, poderia dar para esses torcedores a alegria de ir, ao menos, para a Sul-Americana. Isto é possível, é provável, mas esta equipe do Fortaleza e o seu técnico precisa desejar isto de qualquer forma, como algo muito importante nesse momento, como um troféu a ser conquistado neste momento. É isso. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.